oração. Vamos orar? Vamos orar? Queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. Hoje é um tempo, né, onde o Senhor quer se revelar às mães, também quer se revelar à família, aos filhos, né, que o Senhor converta realmente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, nessa noite, nós somos gratos, Pai, pela Tua santa, poderosa, justa palavra, Senhor, que nos toca e que nos abençoa, Deus. Somos gratos também por toda a ajuda que o Rio Grande do Sul já tem recebido, toda a provisão, Pai. Infelizmente, tudo isso sobreveio sobre eles, Deus, mas nós cremos que há um agir do Senhor, que há um propósito do Senhor sobre esse povo, Pai, sobre esse estado, Deus, que o Senhor continue alcançando vidas naquele lugar, Pai, com salvação, com libertação, com cura. Pai, vai de encontro a cada necessidade ali, Senhor. E que nós, nessa noite, Senhor, possamos estar com o nosso coração aberto para a Tua palavra, com a nossa mente receptiva. Que saiamos, Senhor, dessa noite transformados, Pai, pela Tua palavra. Senhor, que ela realmente, Senhor, venha fazer, Pai, efeito. Que ela venha realmente, Pai, tocar os nossos corações, Senhor. Tocar no íntimo do nosso ser, Pai. Transforma-nos, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá para baixar um pouquinho o vento aqui do altar, para eu não ficar brigando com a Bíblia, por favor? O pessoal da frente que está com calor estava muito feliz, o pessoal que é friento nem tanto. É difícil agradar a todos, não é mesmo? Né? Mas que bom que nós estamos aqui, muito alegres, eu estou muito feliz, pude compartilhar meu dia com as minhas filhas espirituais, com os meus filhos espirituais, com os meus filhos biológicos também. Foi um dia muito... Quem teve um dia abençoado aí? Né? E quem foi abençoado já no culto também? Né? Eu estou duplamente abençoado, que esse é meu segundo culto aqui com você. Eu queria falar um pouquinho sobre honra. Né? Dia das Mães, a gente pensa no quê? Em honra, né? Em destacar alguém que é especial, né? A pessoa que nos trouxe vida. Também as mães espirituais, né? A gente tem esse costume, essa cultura na casa do Senhor de honrar as pessoas que oram, né? Que geram vida espiritual para nós, né? Precisamos aprender. Se você não tinha esse costume, saiba que nós, essa casa, nós temos. E eu queria falar um pouquinho, estou olhando o relógio, né? Para ter um controle um pouco melhor aqui. Né? Vocês viram que teve bastante momentos já abençoadores. Eu pretendo ser breve com a palavra, então nem vou ler os primeiros 2 slides ali, mas queria explicar para você o que é honra, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é honra, né? Às vezes pensa que é obediência. Obediência é diferente de honra. Obediência é quando eu tenho uma orientação. Então, a Bíblia é cheia de orientação, sim ou não? Não faça isso, faça aquilo, né? Por exemplo, se você está numa rua e fala assim, não vire à direita, porque se você virar à direita, você vai colidir com o carro. Você vai ter um prejuízo. É por isso que a palavra de Deus tem tantas orientações. Nós precisamos aprender a ser obedientes, sim, mas a gente precisa subir um degrau a mais, que é o degrau da honra. E nós precisamos aprender a honrar Deus. Quando nós aprendemos a honrar Deus, também aprendemos a honrar as pessoas. E se a gente honra quem a gente enxerga, vai ficar mais fácil a gente honrar quem a gente também não está enxergando. A gente honrar por fé. Amém? Quantos estão compreendendo? Então, Deus nos ensina a honrar pai e mãe. Sim ou não, gente? Está lá na palavra, honra o Senhor, mas também honra teu pai e tua mãe como primeiro mandamento, com promessa, não é isso? Para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias, para que você seja próspero. A Bíblia está falando isso. E quando eu falo sobre honra, eu gosto muito de lembrar do rei Davi. Quantos conhecem a história do rei Davi? Ele foi um homem que era segundo o coração de Deus. Já pensaram por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Poxa, pastora, mas ele tinha um currículo, às vezes, né, eu li lá, negativo, adultério, assassinato. Poxa, pastora, o que difere esse homem dos demais homens? Gente, ele era um homem que amava a presença de Deus. E ele era um homem que fazia a mais, ele honrava. Né? O Senhor nunca falou para ele assim, construa um templo. Diferente de Moisés, com Moisés ele falou assim, construa o tabernáculo. Para ele não, para Davi não. E Davi colocou no coração, eu quero construir, eu quero fazer, eu quero ir além, porque eu amo a presença do Senhor. Ele foi além, Deus não mandou. E ele honrou o Senhor. Né? Toda a sua vida, desde quando ele era menino, lembra? O que ele matou? O leão e o urso. Será que colocar a sua vida em risco estava dentro das orientações dos seus pais? Ou ele fez algo a mais? Ele subiu um degrau. Então, é muito sobre isso que eu vou falar nessa noite.
Sobre ser mãe espiritual, porque ser mãe biológica é um degrau, e ser mãe espiritual é outro degrau. E a gente precisa aprender a honrar. Amém? Nós estamos aqui para honrar, primeiramente o Senhor, e depois as pessoas que nos cercam. Então, deixa eu ver se está ligado, só para conferir. Eu aprendo, gente. Eu aprendo. Então, né, a palavra dessa noite não pode faltar, né, uma caricatura para você se lembrar depois. Na qual que era a pregação? Era naquela que tinha o Baby, né? Quantos assistiram essa animação, né? Uma animação, porque eram bonecos, né? Não é a mamãe, era uma frase clássica do Baby, né? Tudo era, não é a mamãe para ele, né? Bebê. Quantos ganharam aquele boneco? Levanta a mão. Quem ganhou o boneco do Baby? Eu não sei se não tiveram pesadelo, não, gente. Pensa num trem feio, né, gente? Eu achava divertidíssimo na época, eu gostava de assistir, né? Mas vamos lembrar, né? Vivendo e relembrando algumas coisas, né? Especialmente quando eu ministro. O Diego falou hoje à tarde, ele falou assim, meninos, jovens não sabem disso, não. Me perguntaram, onde que vê? Onde que vê que eu falei que eu assisti um episódio? Vai lá no YouTube. Eu coloquei no YouTube, não é a mamãe. Saiu o pai, né, o dinossauro que é pai, falando com ele. Falei, papai, porque tudo era mãe, né? Falei, papai. Daí ele, papai. Fran, ele está falando papai. Daí chegou perto da mãe dele. Não é a mamãe. Né? Coisas clássicas de um bebê, não é assim? E o tema da nossa noite é esse, né? Nós estamos em Juízes, aí se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, mas Juízes 4:8 diz assim, e Baraque lhe disse, se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. Baraque era como um filho espiritual de Débora. Na verdade, a nação era, né, eram os filhos de Débora. Débora se levantou como uma mãe, mas ele fez igual o Baby. Né? Se a minha mãe não estiver lá, não quero ir. Não sei se seus filhos são assim, ali está passando por uma fase dessa, né? A não ser que você tenha um doce, uma bala, uma bolacha, ela não larga a aba da minha saia, né? Tem que fazer uma chantagem com alguma coisa. E o Baby era assim. Baraque estava nessa situação emocional e espiritual, né? Porque não era só uma situação emocional, era algo espiritual também. Ele precisava ser emancipado e a gente vai ver aqui como é que transcorre essa história, tá? Débora, uma mulher que honrou a Deus, ela foi extraordinária. Queria que você soubesse que Débora, para quem não conhece a história de Juízes, Débora era uma juíza, Débora era líder da nação, e ela foi líder por um tempo, por mais de 20 anos ela julgou, né, Israel, as causas de Israel vinham para ela, e ela julgava, ela era casada, e ela era uma mulher excepcional. Pensem que naquela época, uma mulher não assumia liderança de nada, ela ficava em casa e olhe lá, né? Então, foi uma mulher diferenciada. Débora foi uma mulher que servia Israel como juíza e profeta. Quando a nação estava em uma de suas piores situações, ela fez ainda mais, ela se levantou como mãe. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Será que você pode dizer que você tem uma mãe espiritual? Se você não tem, ore para ter uma mãe espiritual. Se você tem uma mãe espiritual, agradeça ao Senhor porque você tem uma mãe espiritual, porque mães espirituais são presentes de Deus. Então, ela foi uma mulher assim, uma mulher que fez a mais, uma mulher que honrou o Senhor com seus dons, com seus talentos e também com a sua maternidade espiritual. Amém? Eu posso ser uma boa mãe, mas ser uma mãe que honra o Senhor, uma mãe extraordinária, cria uma atmosfera sobrenatural numa casa que se derrama para fora dela. E eu vou dizer para vocês, a maternidade por si só ela já é um grande desafio. Não é só sobre ter filhos bem arrumados, bem vestidos, numa boa escola, né? Só o fato deles se manterem vivos já é desafiador. Quem é pai de um só vai saber, né? A gente brinca, a gente exige tanto às vezes, né, da maternidade, a gente se cobra muito. As mulheres têm, né, esse descuido, essa falta de amor para consigo mesmo, né? Muitas vezes se cobra demais. A gente não pode, né, ficar nessa posição. Mas Débora,
ela subiu esse degrau. Ela não estava só responsável pela própria casa, né? Ela não estava se preocupando com uma só vida. Isso me chama muito a atenção na vida de Débora. Ela foi juíza, ela poderia não se envolver com os problemas a mais. Sim ou não? Deixa para lá, deixa que eles se resolvam. Não. Deus deu um dom e ela usou esse dom para abençoar a nação. E aí, gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo que algumas mães, elas se enclausuram. Algumas mulheres, elas se enclausuram. Elas vivem num mundo onde elas se sentem assim, uma empregada. Porque lava, passa, cozinha e não tem nada de errado. Na verdade, tudo está muito certo. Só que esse não é o lugar que Deus nos quer. Pronto, a pastora agora vai falar que não precisa mais fazer comida, nem limpar chão. Calma aí, calma. O que eu estou dizendo é que você não precisa se limitar a isso. Você não é empregado. Uma boa mãe faz mais do que limpar a bagunça de uma família que é folgada. Eu vejo isso nos nossos dias. Eu vejo mulheres sobrecarregadas. Então, elas trabalham fora para ajudar no sustento e também, de novo, não estou dizendo que isso é errado. Mulher é auxiliadora, a Bíblia diz. Ela não pode se enxergar como uma pessoa que vai prover a casa, mas ela tem que se enxergar como auxiliadora. Então, ela sai, ela volta, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, e no dia está morta. Se culpando ainda por algo que não deu tão certo. Só que no final das contas, essa mulher está sustentando um tipo de família que é o quê? Folgada. Tem um monte de gente em casa que poderia estar compartilhando as tarefas domésticas, só que ela toma tudo para si e não compartilha daquilo que deveria compartilhar dentro da sua casa. E aí ela estende aquilo que ela não estende para dentro da sua casa, ela não estende as tarefas, então cada um não entende aquilo que tem que fazer e ficam, acabam se tornando folgados, pessoas que não entendem o que é responsabilidade, o que é fazer a sua própria parte, e aí fica aquela mulher acabada. Já se sentiu assim, mulher acabada? Não precisa responder. Já se sentiu acabada? Eu já. É por isso que eu estou falando aqui nessa noite. Sobrecarregada, porque toma tudo para si, porque toma todas as funções dentro de uma casa. E aí a gente acaba não fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. Olha lá, essa é a Fran, é a mãe do baby. Aí ela tá brava, porque ela tá assim, não dá para ver tão bem. Mas quando a mulher coloca, os homens sabem, né? Se a mulher tá com a mão aqui, tá segurando um instrumento da cozinha, corre, que ela joga chocolate de longe, né? Porque ela está brava. A Fran se sobrecarregava, sim ou não? Se você for assistir um episódio, você vai ver que os filhos, cada um queria fazer uma coisa para si mesmo. Queria sair, queria ouvir música, queria brincar. E você não vê nenhum deles ali auxiliando. E muito menos o marido. Chegava em casa, os pés para cima, televisão. Aí tem os episódios até onde tem a televisão, que é bem engraçado também. Que bom, lembrar da época que a gente assistia essas coisas. Agora não dá tempo de nada, Glória a Deus, gente. Eu fico imaginando, tem pessoas que têm esse tempo. Mas assiste pega um tempinho lá, tira o Instagram um dia da sua vida, um dia, e daí você vai conseguir assistir um episódio. Tá bom? Olha lá. Será que você é assim, mãe? Se você é assim, se você está assim, você está fazendo errado. Você está fazendo a maternidade errada. Se você está brava como ela, você está fazendo a maternidade da forma errada. Uma boa mãe deseja mais para os seus filhos. Isso significa que ela quer que eles cresçam mais, em vez de ganharem mais. Alguns pais são muito preocupados com a carreira que seus filhos vão ter no futuro. Então, coloca numa boa escola, dá boas roupas, enfim. E eu não estou falando que isto é errado, mas eu estou falando sobre pais que não se preocupam, que não investem na vida espiritual dos seus filhos, que é muito mais importante e que atinge muito mais a vida dos nossos filhos, que não prepara os filhos espiritualmente falando, que às vezes cobra uma tarefa de casa, mas não lembra o filho que ele tem a Bíblia para ler,
orações para fazer. Filho, filha, você já teve seu tempo com Deus? Dependendo da atitude lá em casa, eu falo assim, isso não está sendo uma atitude de quem já orou ao Senhor neste dia. Já orei, mãe. Então orou errado, volta lá para o seu quarto. Já falei assim com eles. A gente às vezes não cobra, às vezes a gente não investe. Leva 5 dias o filho na semana para uma escola e não traz em um dia da semana numa célula. E quer que o filho seja obediente, e quer que o filho seja uma bênção. Eu pergunto como? Se na escola desaprende o que a gente aprende aqui, e se você não traz aqui, como será? Ai, pastor, sabe o que eu não trago no culto? Porque tem muito sono de manhã. Todo mundo tem sono de manhã, gente, até que você se levante e vai para a luta do dia. Eu acho que eu sou assim, todo mundo deve ser também. Eles têm sono, mas a gente tem que, desperta. Vamos, leia a sua Bíblia. Nós precisamos ser incentivadores uns dos outros. Eu respeito lá em casa quando eu vejo que tá lendo a Bíblia. Tudo bem, meus filhos não respeitam ainda, porque eles não aprenderam a respeitar. Mas quando estão lendo a Bíblia, respeito, fecha a porta. Às vezes eles fecham a porta porque acham que ali atrapalha eles. Eles já aprenderam que eles podem fechar a porta. Para isso eles podem. E às vezes a gente não investe na vida dos nossos filhos espiritual. A gente não prepara os nossos filhos. A gente não abençoa o nosso cônjuge. A gente não sabe dar uma direção, a gente não sabe dar uma palavra de Deus. Vocês vão ver aqui que Débora dá uma direção. Ela era profeta, faz assim, sobe na guerra assim. O Senhor falou assim. Eu vejo famílias que estão perecendo muitas vezes, espiritualmente falando, porque não tem uma direção do Senhor. Porque não busca, porque não ora, não sabe aquilo que o Senhor tem para a sua família. O que a Bíblia diz? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mas eu sei. Jeremias 33. Não busca esse Deus que é maravilhoso e que tem planos para a nossa família, planos ao nosso respeito. O que o Senhor tem para a sua e para a minha família? E não caminha segundo esse propósito que é de Deus. Não caminha, a gente não busca, a gente não ora. Quantos estão entendendo o que o Senhor quer falar com os nossos corações? Não se coloca nesse lugar de busca de saber o que o Senhor quer. Aí fica perecendo ciclos de provas repetitivos. Filho desobediente, responde em casa, não quer fazer as tarefas. Mas quantas vezes por semana você ora e jejua pelo seu filho? Ou pelo seu cônjuge? Ai, pastora, eu ouço muito isso. Por exemplo, meu marido não vai na célula, ele não quer um relacionamento com Deus, ele não quer se relacionar com o corpo de Cristo. Tá, mas e daí? Quanto você tem orado por isso? O quanto você tem buscado isso? Você tem jejuado por isso? Não. Só sabe ligar no 0800 de Deus. 0800. Queria fazer uma reclamação, Senhor? Aí o Senhor responde, oi, aqui não é de reclamação, obrigada, tchau. É ou não é assim? Porque você pode reclamar, você vai andar em círculo, igual o povo no deserto. Você não vai alcançar as bênçãos que o Senhor tem para sua casa. Não vai. Se você ficar nesse ciclo, você vai ficar só andando em círculos. Então, pensem. É um pouco diferente no casamento, mas devo nutrir a mesma dinâmica de crescimento. Eu tenho que nutrir. Eu vou nutrir, Falei de manhã, as mulheres são um pouco mais, elas nascem preparadas, nascem prontas. Brinquei. Depois a Lisa aprontou um monte. Hoje eu falei, filha, falei tão bem de você no culto. Porque você fez essas artes hoje, na frente dos irmãos ainda. É sempre assim, Mas é o que eu vejo, Tenho lá 2 meninos e uma menina. Mulheres, nós nos dobramos, nos inclinamos mais à disciplina com mais facilidade do que os homens. Eu vejo isso. Lidando um tempinho já. Mulheres são naturalmente um pouco mais dedicadas. Os homens demoram um pouquinho mais. Não tem problema. Parece que amadurece um pouquinho mais. Você coloca lá um menino e uma menina com 12 anos. É diferente, não é?
É diferente, gente. Então, não estou exagerando, estou falando de coisas que são naturais, inerentes ao ser humano. Não estou puxando sardinha, né? Podia ser um homem pregando isso, tá bom? Ele iria falar a mesma coisa. Então, mulheres, vamos puxar o carro da fé, se for necessário. Puxa o carro da fé. Os homens são sacerdotes e nada do que eu falar aqui, eu ensinar, vai tirar esse lugar deles. Mas nós vamos pontuar algumas coisas, assim como Débora pontuou para a nação, pontuou para Baraque, para o seu filho espiritual. E não tem nada de errado uma mulher conduzir alguma coisa. Eu oro para que os homens sejam os primeiros a orar. Amém? Sejam os primeiros a participar do Ore e Adore Mais. Pastora, pode contar que eu estou orando. Né? Às vezes é uma tristeza você fazer uma escala, você fala, cadê os homens? Homens, cadê vocês? Precisamos dos homens. São uma peça importante na vida da igreja e também na vida familiar. Quantos estão entendendo? Não estou ofendendo ninguém, hein? Estou falando com muito amor. É importante que os homens saibam o seu lugar, mas a mulher tem que entender que ela nutre uma dinâmica dentro de uma família. Ela dá o tom para a sua família. Mães extraordinárias, elas promovem guerreiros. Como assim? Os guerreiros ficaram gordos e desleixados, não restava luta para eles. Então você, Débora, você se levantou, uma mãe em Israel. Olha só, gente, vocês viram esse versículo na mensagem? Né? Na Bíblia, a mensagem fala que os guerreiros, eles ficaram gordos e desleixados. Agora, vamos trazer isso para o espiritual para você entender? O que é um gordo desleixado espiritualmente? Aquele letárgico, aquele que está 1 semana e meia já no jejum, ele fala, mas a igreja está jejuando? Mas o que essa semana, né? Aí bota lá 2 quilos de açúcar no café, assim, essa semana é açúcar? Mas já está lá no final da semana. Gente, todo mundo erra, tá bom? Queria dizer que todo mundo erra. Mas, por exemplo, você não coloca as crianças para jejuar juntas, as crianças vão sofrer. Não, a gente pode fazer uma adaptação para elas, mas é importante elas entenderem o contexto de abrir mão de certas coisas, senão eles crescem achando que eles têm direito a tudo o tempo todo. E desde o jardim, Deus ensinou que a gente não tem direito a tudo o tempo todo. Ó, dessa árvore aqui, vocês não vão comer. Pois a gente comeu, né? E daí por isso que a gente vive algumas coisas que a gente vive bem interessante no dia de hoje. Eles precisam entender que tem limite. E às vezes quando eu falo que eu tenho limite, eu pego no pé de alguns irmãos que falam, ai pastora, que linguagem violenta. Falei nada, você não viu nada, isso daqui a gente usa, ó. A gente usa na roupa e fora da roupa também, se for necessário. Com muito amor que o Senhor derrama sobre o meu coração. Vou ser presa depois dessa pregação. A Bíblia fala assim, ó, que a criança entregue a si mesma, que é aquela que faz o que ela quer, ela envergonha os seus pais. Aqui não, na minha casa não, eles não vão me envergonhar não, eles vão me trazer alegria. Eu decidi isso. Então, eu deixo claríssimo os limites para eles em casa. Eu deixo claro. Eles sabem que em casa, a mãe e o pai pontua aquilo que for necessário para ser pontuado. Não faz o que quer, não. Escuta aqui assim, 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 assim. E não tem. E eu não tenho visto isso. Ai, tadinho da criança. Coitadinho da criança, ai, deixa dormir aqui, ai, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Eletrônico, não falei isso de manhã, mas eu quero lembrar, o eletrônico está demais. Até lá em casa, quero dar umas cortadas também, diminuir tempo. Não dá para deixar em liberdade, gente, o que tem sido trazido de problema para líder de célula, de criança e de adolescente nessa casa, por conta de eletrônico, que dá medo. Eu digo, os meus filhos ainda não têm maturidade para ficar com eletrônico. Ainda bem que não tem nenhum deles aqui. Não tem. Você, mãe e pai, você precisa saber desse lugar. Não, para o meu filho não dá. Muito obrigada. Acabou. Não, filho, não, isso aqui não é bom. Graças a Deus, os meus filhos já sabem. Até se estão assistindo algum desenho, ó, mãe, está falando de bruxa. Já passa, já troca, já desliga. Eles mesmos já sabem. Eles mesmos já fazem essa acepção, porque é bem pontuado. Sabe? Você não pode deixar isso aqui acontecer na sua casa. Os guerreiros da sua casa têm que estar prontos. Não dessa forma, mas musculosos espiritualmente. Fortes, nutridos,
com a palavra do Senhor, com exercícios de fé sobre a vida deles, também sobre a vida do seu cônjuge. E você é a pessoa que Deus escolheu para abençoar sua casa, como eu a esposa, ou eu o marido, eu o filho, não importa qual lugar da casa que você esteja hoje, Deus te escolheu. Você pode querer se esquivar, mas a pergunta que está lá, né? Desde que fomos expulsos do paraíso, que Deus pergunta para os filhos de Adão e Eva, onde está o seu irmão? Lembra? Lembra dessa pergunta? Onde está o seu irmão? Né? E ele foi arrogante e respondeu, sou eu o cuidador do meu irmão? Queria responder para você nessa noite, você é. Você pode querer se esquivar, mas você vai prestar conta. Eu e você vamos prestar contas de como nós lidamos e nos relacionamos dentro das nossas casas. Se nós trazemos a nossa família para mais perto de Deus, ou se nós não estamos nem aí, ou para piorar a situação, afastamos a nossa família do Senhor. Dá para fazer isso? Dá. Porque se você for ler a história de Israel, teve muitos líderes que pegavam a nação e se desviava do Senhor com falsos deuses, com ídolos. E eles pereciam por causa disso. E daí? O que você tem feito dentro da sua casa? Ou para fora da sua casa? O que tem se derramado dentro da sua casa e para fora da sua casa? Os guerreiros ficaram gordos e desleixados, não restava luta para eles. Então você, Débora, se levantou. Você se levantou, uma mãe de Israel, nós precisamos nos levantar. Deus nos chama, Deus nos promove para sermos a pessoa que ergue as outras pessoas. A começar da nossa casa. Nós precisamos entender isso e praticar isso. Quando as coisas estão difíceis dentro de casa, quando o relacionamento está ruim, a primeira pessoa a quem você deve clamar é a quem? É ao Senhor. Colocar diante do Senhor as suas dificuldades como esposa, como marido, como filho. Colocar, Senhor, para mim está assim, buscar conselho, ninguém precisa andar só. Você tem líderes de célula nessa casa, graças a Deus, em abundância. Para você ser ministrado, para você receber o quê? Uma direção. A Bíblia fala que uma nação sem diretrizes, sem governo, ela faz o quê? Ela cai. Mas com muitos conselhos, uma nação se estabelece. Uma casa não é diferente. Mas a gente não busca, a gente não ora, a gente joga para o 0800. Para nós o mais ou menos tá bom. É assim mesmo. Família é difícil mesmo. Ai, casamento é difícil. Filho, adolescente é difícil mesmo. Vai ser muito pior se você não buscar aí, você vai se acostumar com o morno. E daí uma hora o morno te enterra. O morno te enterra, se levante. Ei, Débora, se levante. Ei, Baraque, se levante. Mães extraordinárias promovem guerreiros, bons guerreiros. Desafia. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Tem marido que fala assim, mas minha mulher não pode me ver sentado. Temos que ser produtivos. Tem que ter o dia do descanso. Eu sou muito a favor do dia do descanso. Gosto dele, procuro ele, que é uma loucura. Mas precisamos ser produtivos. Especialmente no Senhor. Especialmente para o Senhor, para o seu reino. Que é onde a gente se desenvolve. É onde a gente pega o músculo e trabalha ele. Tem gente dormindo em berço esplêndido. Em plenos dias onde Deus quer se revelar. Eu creio que o avivamento está pleno já. Mas a igreja tem que despertar. O Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo está cumprida. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Velhos, jovens, crianças. Está aqui, está à disposição. Mas você tem buscado? Você tem colocado a sua família no lugar de receber a bênção? Você tem estendido as mãos para o abençoador te abençoar? Para te transformar? Para te tocar? Você tem buscado isso? Mães devem lutar por seus filhos e filhas. Débora não estava tentando construir um reino paralelo. Eu faço um parênteses aqui porque tem mulheres querendo construir um reino paralelo. Nós temos visto aí o feminismo crescente, onde a mulher busca uma carreira para si.
E eu vou dizer para você, volto a dizer, trabalhar não é pecado. E trazer um auxílio para dentro de casa também não é pecado financeiro. Não é. Se a sua família precisa, ore, busque o Senhor sobre isso. Mas não é sobre eu deixar a minha família, né, deixar minha família secundarizada. Porque isso é uma porta para o inimigo. Primeiro, eu preciso entender que a minha família é o projeto de Deus. E eu, mulher, especialmente mulher, eu preciso prestar conta disso. O homem é o provedor e a mulher é a auxiliadora. Mas lembre-se, você não é empregada. E você não tem que abraçar tudo. Você tem que abraçar as finanças, tem que abraçar, né, o governo da casa, os filhos. Não. Selecione o que você precisa fazer. Delegue aquilo que precisa ser delegado. Débora fez isso. Mães devem lutar por seus filhos e filhas. Débora não estava tentando construir um reino paralelo, não estava tentando ter uma carreira de sucesso. Após ser juíza por 2 décadas, ela reconheceu que Israel precisava de uma mãe, ela entrou em ação, ela viu a necessidade. Irmãos e irmãs, às vezes a gente vê os nossos filhos perecendo, vê o cônjuge perecendo, e a gente finge que não está vendo, que não é comigo. De repente você fala até assim, a salvação é individual. Como assim a gente fala uma frase dessa dentro de casa? Não que ela não seja, ela é, mas eu sou peça fundamental da salvação das pessoas que estão ao meu redor? Sim. Elas precisam do meu exemplo? Sim. Israel precisava de Débora. E Débora se levantou como mãe. Débora tinha um propósito. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quez e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali, de Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei, que é o texto tema da nossa noite. Tinha uma direção de Deus, dada por Deus na boca de quem? Débora, uma mulher. E naquele tempo, onde o patriarcado era fortíssimo, por que nós hoje não nos colocamos no nosso lugar e não damos uma direção para os nossos filhos? Por que nós não damos a direção espiritual, irmãos? Que estudar, eles sabem que eles precisam estudar. Honrar a Deus, eles sabem que eles precisam honrar. Mas uma direção, às vezes, específica. O que tem saído da nossa boca? Deus tem nos chamado para esse lugar. Amém? Queria já chamar o louvor para cá. Mães espirituais fiéis erguem o nome de Jesus, as palavras de Jesus e as ações de Jesus acima delas mesmas. Tudo que uma mãe espiritual deve ser é fiel àquele que a chamou. Deus tem nos chamado, irmãos. O mundo está precisando. O que mais você vê são órfãos espirituais. E não é muito longe, vai no seu trabalho, vai na escola. Às vezes tem dentro da igreja, está do seu lado órfão. Sabia disso? E Deus quer nos levantar. Deus quer nos levantar. Não bebem, ou seja, não perdem a sua atenção, elas têm foco, né? O que é uma mãe espiritual? Não perdem tempo com fofocam, ensinam o tempo todo. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, e sempre o diz com gentileza. Provérbios. Encoraja jovens. Será que você tem encorajado jovens que estão ao seu redor? Muitos dos jovens que estão aqui nessa casa, os pais não vêm aqui, sabia? Eles não têm esse privilégio de ter uma direção do pai e da mãe. Apoiem um jovem, abençoe a vida de um jovem, encorajem os jovens, compartilhe erros e acertos, a fim de que todos possam ter uma identificação e remissão tal qual Jesus. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. São bondosas e se sujeitam ao casamento e ao lar, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, dedicada à palavra, a ensinar, a exortar, a animar. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, exortação e um ensino. Queria te convidar a ficar de pé, porque eu quero que você ore nesse tempo. São exemplo. O que Deus espera de uma mulher e de um homem
que seja um exemplo. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Uma mãe espiritual perpetua o legado espiritual e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie em homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Débora, Baraque, desperte. Quando mães despertam, os filhos do Altíssimo se levantam. Desperte, desperte, desperte. Desperte, Débora. Irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Como tem sido lá na sua casa? Como tem sido além da sua casa? Porque Deus não quer que a gente se preocupe só, né, com o centro familiar, né, com a nossa família em si, com o seio familiar. Deus quer que você estenda essa bênção. Se você já veio em um culto nessa casa, Deus já te deu graça para ser derramada, porque o amor dele, ele não vem só para nós, ele vem para transbordar, ele vem para encher outros corações. Eu queria que você refletisse sobre a sua maternidade, sobre como tem sido a sua família, seu casamento, como anda a vida espiritual das pessoas que estão ao seu redor, a começar dos de dentro da sua casa. Sabe, os princípios da palavra de Deus aí afora têm sido deturpados. Eles enxergam a mulher, né, cristã, com relação à submissão, como uma pessoa subserviente, como uma empregada, como eu disse. Não, submissão é um lugar de proteção, de amor, onde o marido, ele cuida da sua esposa, ele promove a bênção na vida da sua esposa, e os dois compartilham a vida comum do lar. São princípios tão diferentes, têm sido tão deturpados, e a mulher tem corrido desse lugar, do seu lugar da bênção. Olha o que Satanás tem feito. Aonde estão os pontos fracos do seu lar? Deus quer que você conserte. É uma noite de conserto. Permita que Deus cure sua família. Permita que Deus cure suas atitudes. Talvez você copie coisas lá da sua família anterior, da sua família onde você foi gerado. Talvez você já tenha anos de casado e ainda traga consigo na sua bagagem coisas que não honram o Senhor, não honram a mulher que está com você, não honram o marido, não honram os filhos que está com você, que Deus deu, que Deus confiou. A Bíblia fala, os filhos são herança, são um presente que Deus dá. Lá fora eles estão dizendo, é algo para você cuidar, não trabalha mais. Eles são um fardo, eles gastam dinheiro, eles roubam seu tempo, eles tiram noite de sono. Não é isso, a Bíblia fala, eles são presente. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Os meus filhos não são peso. Todos os dias, não importa o cansaço que eu esteja, eu olho para eles e eu sou restaurada no meu fôlego. As misericórdias do Senhor se renovam. Eles não têm que ser um peso, eles são presente. Casamento não é ruim, como dizem por aí, não é um game over. Não, ele é um lugar onde Deus destinou as suas bênçãos para serem compartilhadas, porque a vida compartilhada é que faz sentido. Ser isolado e independente é que não faz nenhum sentido. Quem acha assim é o inferno. Nós agimos em comunidade, nós abençoamos uns aos outros, e a nossa alegria está no compartilhar. Para que ter bênçãos e prosperidade se eu não tenho com quem compartilhar, com quem repartir, para quem abençoar? Para que eu quero tanto as coisas num lugar se eu não vou ter meus pequenos para depois ir lá e bagunçar? Para que uma casa tão arrumada, tudo tão em ordem? Para quê? Nós escolhemos a boa parte, lembra? Quem escolhe a boa parte não é roubado dela, não é roubado. Declare sobre a sua casa assim, mesmo que tudo pareça contrário. Hoje é um dia de manifestar a glória e a presença de Deus. Hoje é um dia de honra, é uma atmosfera de milagres. Eu declaro, eu sou abençoado, a minha família é bênção do Senhor, os meus filhos são bênção, são herança, um presente maravilhoso que Ele escolheu para me dar. Cada pessoa, sabe? Deus fala que Ele fez tudo de modo maravilhoso. Ele te escolheu para ter, né, os filhos que você tem. Ele te escolheu para ter os filhos espirituais que você tem. Ele escolheu essa casa para você estar nessa noite, para ouvir essa palavra que você está ouvindo agora,
para que você erga aqueles que estão com você, para que você não deixe passar o tempo da visitação do Espírito Santo sobre a sua casa. Abrace a bênção do Senhor nessa noite, não deixa que ela se esvaia das suas mãos. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te abençoar, para responder a oração que você fez chorando pela sua casa, pelo milagre que você pediu. Eu não sei qual milagre você pediu. Será que você pediu um filho para o Senhor? Vamos orar para que hoje seja o dia do milagre. Será que você precisa de uma restauração no seu casamento? Hoje é o dia do seu milagre. O ambiente de honra, onde nós honramos ao Senhor, honramos pessoas, é o ambiente do milagre, do sobrenatural de Deus. Declare isso sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante. Agora as crianças vão entrar e eu vou convidar as crianças a honrar suas mães. Vem aqui. Entra, ore pelos seus avós, ore pelas suas mães. A sua mãe já orou muito por você, viu, pequeno?
Agora é sua vez de orar pela sua mãe. Chegou o dia. Esse é o seu momento. Você vai orar com a sua família junto. E você que o Senhor te recompense através da sua oração. Vamos lá, filhos. Enquanto o louvor tocar, eu quero que vocês, filhos, orem pelas mães, maridos, orem pela sua esposa. Vamos ter um momento de honra agora às mulheres, amém? Se derrama até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos seus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, quando o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, quando o santo nome Jesus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Eu queria finalizar o culto honrando as supervisoras dessa casa, representando toda a liderança espiritual das mulheres dessa casa. Então, queria chamar as supervisoras no altar. Elas começaram me honrando, então nós vamos finalizar honrando também a vida delas. Elas têm cuidado de líderes e líderes têm cuidado de mulheres. E a bênção do Senhor tem sido derramada. Elas têm pago um preço no Senhor, de oração, de jejum, de batalhas espirituais, respondendo ao Senhor, prestando contas ao Senhor pela vida das mulheres dessa casa. E eu queria honrar, a vida delas essa noite. Então as supervisoras podem subir aqui no altar. A gente quer fazer um momento de oração aqui com vocês, agradecendo o que o Senhor tem nos confiado e também o amor com que elas têm derramado sobre as mulheres que são líderes, as mulheres dessa casa. Subam aqui, supervisoras. Amém. Vamos orar? Vem aqui juntinho comigo. Essas mulheres são bênção. Faz o ministério parecer fácil, mas é porque elas são muito bênção.
Elas são ajudadoras, elas são auxiliadoras idôneas, são prova do que a palavra fala, mulheres sábias, que edificam seus lares e que têm derramado o amor de dentro da casa delas, né? Esse amor tem se estendido para a igreja, e eu sou muito grata ao Senhor pela vida de cada uma. Eu queria que você estendesse suas mãos sobre a vida delas, que você orasse junto comigo. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, nessa noite há tanta gratidão no meu coração, Pai, pela vida de cada uma, por aquilo que elas têm derramado, pela busca delas, Pai, pelo amor, Pai, tão incansável, pela busca incessante do Senhor, pela fome e pela sede, Senhor, que elas têm de Ti, pelo que elas têm aberto mão das coisas desse mundo, Pai, às vezes o seu tempo em família, Senhor, para se doar, para tocar vidas, Pai, para abençoar essa casa, para abençoar a nossa cidade, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu quero honrar a vida delas, Pai, que com Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor as recompense, Pai, que o Senhor continue transbordando da Sua graça, do Seu favor, Pai. Responda as orações das Tuas filhas, Pai, quando elas a Ti clamar, quando elas a Ti buscar, dá uma resposta, Pai, da Sua boca, Pai, em nome de Jesus, Pai, que elas saiam, Senhor, dos momentos contigo cheias, plenas, Pai, respaldadas, Senhor, pelo Seu amor, Pai, que elas permaneçam no lugar onde elas são dependentes de Ti, e onde a Tua graça vem sobremaneira, vem enchendo, Senhor, todos os cômodos da casa das Tuas filhas, Pai, com Teu amor transborda, Senhor, transborda do Teu Espírito Santo sobre a vida delas. Queima, Senhor, no coração das Tuas filhas, Pai, o propósito santo e eterno, Pai, para que tudo aquilo que é da Sua vontade se cumpra, Senhor, nos seus corações, na sua casa e na liderança das Tuas filhas, Pai. Eu oro, Senhor, levanta, Senhor, levanta Baraque, levanta Débora, desperta, Espírito Santo, desperta nessa noite, Pai. Senhor, torna-nos, Senhor, a buscar o Teu nome, a Tua face, que haja arrependimento genuíno nos nossos corações. Eu oro para que haja salvação, Pai, e que para tempo e fora de tempo, Pai, o Senhor possa ali visitar corações, salvar, Pai, curar, restaurar, Pai, que haja restauração no nosso meio, que famílias sejam erguidas nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí, amém. Amém, glória a Deus. Dá um abraço para essa mãe que está do seu lado. Vai na paz, vai na bênção. Feliz Dia das Mães para você.